Bem-vindos ao The Debate. Hoje a gente vai mergulhar na análise de uma das decisões estratégicas mais controversas que o grupo enfrentou. A ofensiva total contra a fortaleza dos couraças, executada em aliança com a banda Psicoleiras. E a questão central que vai guiar nossa conversa é bastante direta. Essa foi uma manobra tática brilhante e necessária, a única opção viável que eles tinham na mesa? Ou foi, na verdade, uma aposta impulsiva, uma jogada desesperada que ignorou riscos fatais e alternativas que poderiam ter sido mais prudentes? Eu vou defender a primeira visão. Para mim, essa ação não foi apenas justificada, mas foi uma resposta calculada e corajosa à urgência da situação. Era a única forma de tomar a iniciativa. Já eu vou argumentar o contrário. Vou mostrar que essa estratégia foi uma aposta perigosíssima, construída sobre uma aliança completamente instável e uma subestimação, assim, grosseira da complexidade do campo de batalha, o que levou a consequências absolutamente trágicas. Olha, para entender essa decisão, a gente precisa se colocar no lugar deles. O grupo estava encurralado, sob uma pressão absurda. A ameaça dos vampiros não era uma possibilidade distante, era uma certeza iminente, uma contagem regressiva para o desastre. Ficar parado significava esperar para ser aniquilado. Então a decisão de atacar foi, antes de tudo, a única escolha proativa que eles tinham. Foi a decisão de lutar nos seus próprios termos, e não nos termos do inimigo. E não foi um tiro no escuro. A infiltração que eles realizaram antes forneceu uma inteligência vital. Eles sabiam a localização exata do sacrifício que os couraças planejavam, conheciam as fissuras internas do grupo adversário e, mais crucialmente, sabiam que alguns membros-chave, como o marido da Escarlata, estavam psicologicamente quebrados a ponto de implorar pela morte. Isso é uma vantagem tática imensa. A aliança com os Psicoleiras, arriscada, sem dúvida, mas era o único multiplicador de força disponível. Sozinhos, eles seriam massacrados. O plano de emboscar o carro para usar como um ariete e invadir a fortaleza foi uma tática de guerrilha, criativa e audaciosa. Isso não é imprudência, é iniciativa. Eu entendo a lógica da proatividade, mas eu vejo de uma forma completamente diferente. O que você chama de iniciativa, eu chamo de precipitação. Essa ofensiva trocou o pensamento estratégico pela força bruta, e isso raramente termina bem. A aliança com os Psicoleiras é o exemplo perfeito disso. Não era uma aliança tática, era um pacto de desespero mútuo. A instabilidade emocional daquela banda era um passivo, não um ativo. A motivação deles não era um objetivo comum, era a vingança cega pela morte do vocalista. E você não constrói uma operação militar precisa em cima de um barril de pólvora emocional como aquele, sabe? O plano em si era uma corrente de elos fracos. Dependia de tantas variáveis que era quase impossível dar certo. A prova disso é que no primeiro minuto, a emboscada ao carro foi quase por água abaixo com a aparição surpresa do Chispa. Isso não mostra adaptação, mostra uma falha grotesca no reconhecimento prévio. Mas o ponto mais grave, para mim, é o custo estratégico dessa fixação. Ao canalizar todos os recursos e toda a atenção para esse ataque frontal, eles deixaram a retaguarda completamente exposta. O massacre no circo que levou o Dalmo e o Henry não foi um acidente de percurso. Foi a consequência direta e previsível de uma estratégia falha que olhou para uma única árvore e esqueceu da floresta inteira de ameaças ao redor. Eu entendo o seu ponto sobre a instabilidade dos Psicoleiras, mas discordo da sua conclusão. Em uma guerra assimétrica, você não escolhe seus aliados em um catálogo. Você usa os recursos que tem. E a verdade é que, sem os Psicoleiras, um ataque frontal seria suicídio. Eles podiam ser caóticos, mas possuíram habilidades de combate únicas e, mais importante, a disposição para lutar até o fim. Essa aliança permitiu algo essencial, a distribuição de tarefas. Eles montaram uma alteração com múltiplos vetores, atiradores de elite dando cobertura, uma equipe de distração e a força principal de invasão. Foi uma aliança de conveniência, sim, mas taticamente indispensável para, no mínimo, equilibrar as forças em campo. Mas a conveniência não anula o risco. Ela apenas o mascara.
Você fala em distribuição de tarefas, mas como se distribui tarefas a um grupo que mal consegue manter a própria coesão? A dinâmica interna dos psicoleiras era o caos. Personalidades conflitantes, ausência de disciplina, uma cadeia de comando inexistente. Integrar esse elemento a uma operação que exigia timing e precisão não foi um risco calculado, foi jogar roleta russa. E a motivação deles, como eu disse, era um veneno tático. A vingança pela morte do Andrei os tornava voláteis. Sob pressão, um soldado motivado por um objetivo tático se concentra. Um soldado motivado por vingança pode fazer qualquer coisa, inclusive comprometer a missão inteira por um impulso. Confiar neles foi um erro estratégico fundamental. Então, como você explica o fato de que, apesar de tudo isso, a execução da emboscada funcionou? Não foi perfeita, mas funcionou. A aparição do Chispa foi um imprevisto grave, eu concordo, mas a resposta a ele foi imediata e eficaz. O uso de rituais como o labirinto mental para neutralizá-lo, a forma como combinaram as forças para parar o carro, isso demonstra uma capacidade de improviso e adaptação em tempo real, que é a marca de um grupo competente. Eles enfrentaram o inesperado e superaram. O objetivo primário, que era criar uma brecha na fortaleza, foi alcançado. Isso não se resume à sorte, isso é competência sobre fogo. Você chama de competência, mas eu me pergunto quanto disso foi sorte. Sorte por o ritual ter funcionado contra um inimigo daquele calibre. Sorte por a emboscada não ter desmoronado completamente no primeiro obstáculo. Um plano que depende tanto da sorte não é um bom plano. A dependência de um único ponto de infiltração, sem um plano B, sem uma rota de fuga clara, é uma falha de planejamento que beira o amadorismo. E a invasão em si? Arrebentar o portão com um carro eliminou qualquer resquício de surpresa, transformou o que poderia ser uma incursão cirúrgica em um combate generalizado, uma briga de bar em larga escala. Eles não controlaram a situação, eles criaram mais caos e tiveram a sorte de sobreviver a ele. Sabe, esse tipo de planejamento complexo, que lida com tantas variáveis, imprevistos e perfis diferentes, exige um tipo de raciocínio muito particular. É uma inteligência que precisa ser, ao mesmo tempo, analítica e criativa, que consegue pensar em sistemas, em causas e consequências de múltiplos atos simultâneos. É um perfil de pensamento que, curiosamente, a gente encontra muito em pessoas que gostam de RPG, por exemplo. É um ponto interessante. Essa capacidade de construir cenários e antecipar movimentos. Exato. E não é coincidência. Existem estudos que mostram como esse tipo de hobby estimula o raciocínio lógico, a criatividade, a resolução de problemas e até o hábito da leitura. E o mais curioso é como esse perfil de pessoa que é mais analítico, criativo e consegue lidar com sistemas complexos geralmente se destaca em outros desafios que exigem um preparo mental intenso. Desafios como vestibular, concursos públicos, provas militares, o exame da OAB e até residência médica. Faz sentido. São áreas que exigem o mesmo tipo de dedicação e pensamento estratégico. E pensando nisso, se você que está nos ouvindo se identifica com essa necessidade de se preparar em alto nível, de ter as melhores ferramentas para enfrentar um grande desafio, fica aqui uma dica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá você encontra provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para você revisar de onde estiver. É a preparação levada a sério. E voltando à estratégia e suas consequências, se a execução da invasão foi caótica, a gestão das ameaças externas foi, para dizer o mínimo, desastrosa. O plano para o Kibungo, por exemplo, usando o Caio como isca, era vago, perigoso e tinha uma chance enorme de dar errado, podendo atrair aquela criatura diretamente para a posição dos atiradores. Mas o erro mais grave, o erro imperdoável, foi a subestimação da ameaça dos vampiros. Era óbvio, era previsível que eles atacariam o ponto mais fraco. E o ponto mais fraco era o circo. Essa falha de avaliação, essa negligência, custou a vida do Dalmo e quase matou o Henry. Não há como defender isso. Eu não vou defender dizendo que não foi uma tragédia. Foi. Mas eu reconheço a realidade brutal da situação. Era um cenário de escolhas impossíveis. O conceito de triagem militar existe por um motivo.
Quando você não tem recursos para defender todas as frentes, você precisa escolher onde sua força será mais decisiva. O plano para o Kibungo, embora arriscado, foi uma tentativa de neutralizar uma variável que poderia aniquilar todo mundo. E o foco na fortaleza dos coraças era a decisão lógica. Eles eram a ameaça principal, a mais imediata, aquela que estava com a faca no pescoço do grupo. Concentrar forças ali, mesmo que isso significasse um risco terrível em outro ponto, era a única jogada que poderia garantir a sobrevivência do todo. Às vezes, o comandante precisa sacrificar uma peça para não perder o jogo inteiro. Desculpa, mas eu simplesmente não compro esse argumento. Isso não é triagem, é abandono. Uma coisa é você mover recursos de uma frente menos importante para uma mais crítica. Outra, bem diferente, é deixar uma frente completamente desprotegida, com pessoas que confiavam na sua liderança para serem massacradas. A liderança tem a responsabilidade por todos os seus membros, não apenas pelos que estão na linha de frente do ataque principal. A morte deles não foi um custo terrível, foi o resultado direto de uma aposta onde a vida deles foi o preço que a liderança estava disposta a pagar. E isso, para mim, é inaceitável. Mas o que teria acontecido se eles tivessem dividido as forças? Se tivessem deixado metade do grupo defendendo o circo? O ataque à fortaleza teria fracassado, com certeza. E aí, os couraças completariam o sacrifício, se tornariam imensamente mais poderosos e então aniquilariam os sobreviventes do ataque e logo depois o pessoal do circo. Dividir as forças seria a receita para a aniquilação total. A decisão de concentrar o ataque foi a única que oferecia uma chance, por menor que fosse, de vitória. Foi uma decisão agonizante, mas estrategicamente correta. E isso nos leva à questão final, o que eles realmente ganharam. Você pode chamar de vitória, mas a que custo? Eles perderam aliados valiosos, tanto na fortaleza quanto no circo. A aliança com os psicoleiras, que já era frágil, se desintegrou com a tragédia e o desgaste do combate. O grupo principal saiu da batalha física e emocionalmente devastado, com menos gente, menos recursos e uma moral em frangalhos. Eles podem ter impedido um sacrifício, mas se tornaram infinitamente mais vulneráveis a todas as outras ameaças que ainda estão por aí. Que tipo de vitória deixa você mais fraco e mais exposto do que estava antes? Isso não é uma vitória, é o prefácio da derrota. Não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque ela foca no custo tático e ignora o ganho estratégico. O objetivo principal foi alcançado e isso é inegável. Eles eliminaram o sacrifício dos couraças, desestabilizaram completamente a liderança inimiga com a morte da Escarlata e de outros membros-chave. Isso não é uma vitória pequena. Eles removeram do tabuleiro a peça mais poderosa e perigosa do adversário. Foi uma troca estratégica dura, mas bem-sucedida. Eles trocaram perdas, por mais dolorosas que sejam, pela sobrevivência a longo prazo. Isso não é uma vitória pírrica, é a realidade da guerra. Eu discordo veementemente. O conceito de vitória pírrica se aplica perfeitamente aqui. É a vitória que custa tão caro que equivale a uma derrota. Eles podem ter removido uma ameaça imediata, mas a que preço? O preço foi a coesão do grupo, a confiança na liderança, a perda de combatentes experientes e o esgotamento de recursos. Eles venceram a batalha contra os couraças, mas talvez tenham perdido a guerra pela sobrevivência. O que adianta vencer hoje se você não terá forças para lutar amanhã? Eles não garantiram a sobrevivência, eles apenas adiaram a morte. E talvez a um custo que tornará a próxima batalha impossível de vencer. Para mim, o que fica claro é que, diante de um cenário de urgência absoluta, com inimigos em todas as frentes, a ação direta e a formação de uma aliança, por mais imperfeita que fosse, representaram a única opção viável para tomar o controle do próprio destino. As perdas foram trágicas, sim, mas o objetivo estratégico foi cumprido. Eles neutralizaram um inimigo mortal e garantiram que o grupo veria o nascer de um novo dia. A estratégia pode não ter sido perfeita, mas foi eficaz no que se propôs a fazer. Imprudente. Uma jogada de desespero mascarada de plano. A falha em proteger todas as suas frentes e a dependência de uma aliança volátil e de um plano de altíssimo risco mostram que as consequências desastrosas não foram um acaso. Foram um resultado inevitável de um planejamento ruim. Eles podem ter ganhado uma batalha,
mas o custo dessa vitória pode muito bem ter selado o destino deles, deixando-os enfraquecidos, divididos e expostos. No fim, a complexidade desta situação ilustra perfeitamente o dilema clássico de qualquer líder em tempos de crise. O equilíbrio tênue entre a ação decisiva, que pode ser vista como imprudência, e a cautela estratégica, que pode ser paralisante. Exatamente. E as múltiplas perspectivas que a gente explorou hoje sobre a mesma sequência de eventos mostram como é difícil, talvez impossível, julgar uma decisão dessas no calor do momento. A análise completa do material certamente oferece ainda mais camadas e nuances para essa discussão.